Hoje a gente vai falar um pouco sobre os vetores e a sua multiplicação por um número real. Então, digamos que eu tenho um vetor v e aqui um vetor kv, onde k, deixa eu usar o azul aqui, k tem que ser um número real. Então, kv vai ser um vetor também, e é muito importante que você saiba que o vetor kv ele é paralelo ao vetor v. Então, o vetor kv ele é paralelo ao vetor v, né? Então, v é paralelo ao vetor kv, sendo k um número real. Então, aqui a observação é a multiplicação, a multiplicação, a multiplicação por um número real, né, não altera a direção. Então, o vetor continua paralelo à sua direção original. Você continua com a mesma direção diante. E isso é muito importante. A gente vai usar essa propriedade. Então, não altera a direção. Ok? Então, k é um número real, a multiplicação. Agora, e o módulo? E será que é sempre maior? Porque esse módulo aqui é maior que esse, né? Pelo desenho aqui, a gente sabe que o vetor kv parece ter um módulo maior que o vetor v. Nem sempre isso vai acontecer. Vamos aos casos aqui. Então, vamos analisar caso a caso o que acontece para determinados valores de k. Então, vamos supor que a gente tem um vetor v como antes. Um vetor v aqui, ó. Vou pegar um vetor v parecido com esse. Vou analisar o que acontece quando k é maior que 1. Quando k é maior que 1, o vetor kv ele vai ser maior do que o vetor v. Então, o vetor kv ele vai ter um módulo maior que o vetor v, porém vai ser paralelo. Então, o vetor kv ele tem a mesma direção que o vetor v, né? Eles são paralelos, só que o módulo é maior. Se k igual a 1, bom, se k igual a 1, então o vetor kv vai ser do mesmo tamanho de v. Então, se eu tiver o vetor v aqui, ó, vetor v, o vetor kv ele vai ser do mesmo tamanho, vai ser igual, idêntico. Então, o vetor kv vai ser esse vetor aqui. Esse é o vetor kv. Repare que como k é igual a 1, a gente tem 1 vezes v, que é o próprio v. Então, nada muda. Então, se k é igual a 1, a gente tem o próprio vetor. Se k estiver entre 0 e 1, bom, se k estiver entre 0 e 1, agora é como se a gente estivesse diminuindo o vetor, comprimindo o vetor. Então, tem aqui o vetor v, o vetor kv, ele é um vetor paralelo, só que com módulo menor. Então, é isso aqui, ó. Vetor kv é isso aqui. kv. Repare que é como se fosse assim, né? Exemplo, 2/3 de v. Então, 2/3 de v é como se você pegasse aqui, ó, 2/3 do comprimento. Certo? K igual a 0. Bom, k igual a 0, a gente vai transformar o vetor v no vetor nulo. A gente já tinha falado sobre o vetor nulo antes. Se eu fizer 0 vezes v, eu tenho vetor nulo. Então, kv é o vetor nulo. 0. Não tenho nada. Entre menos 1 e 0. Bom, agora começam a aparecer os valores de k negativos. Os valores de k negativos, eles não alteram a direção, mas invertem o sentido. Então, ó, você tem o vetor v aqui. O vetor kv, como o módulo de k está entre 1, né? Se k está entre menos 1 e 0, o módulo de k vai estar entre 0 e 1.
E a gente já viu que quando multiplica por um número com módulo entre 0 e 1, o vetor diminui de tamanho. Então esse vetor ele vai inverter o sentido, mas ele vai ter um módulo menor do que antes. Então é como se você tivesse esse vetor aqui, KV, que continua paralelo, porém com sentido invertido e com tamanho menor que antes, porque o módulo está entre 0 e 1, o módulo de K. Se K igual a menos 1, bom, se K igual a menos 1, a gente tem o vetor V, você vai ter o vetor V com sinal invertido, ou seja, o oposto de V. Esse é o vetor menos V. Porque se K é igual a menos 1, a gente vai ter menos 1 vezes V. Isso é o mesmo que menos V, que a gente já sabe que se chama oposto de V. Certo? Lembrando que V somado com seu oposto vai me dar o vetor nulo. Vetor nulo. Então, quando eu multiplico um vetor por menos 1, na verdade eu estou achando o seu oposto. E se K é menor que menos 1, né, então a gente tem o vetor V e o seu oposto, aqui na verdade seu vetor com sentido invertido com módulo maior. Então esse aqui é o KV, né, sendo V um vetor. Então assim, o módulo de KV aqui é maior que o módulo de V. Beleza? Quais são as propriedades das multiplicações, né, de um vetor por um número real? Vamos colocar isso aqui. As propriedades que a gente tem de multiplicação de um vetor por um número real. Então vamos lá. Propriedades. Bom, primeiro, quando eu multiplico um número por um vetor, eu tenho a mesma coisa que se eu multiplicar um vetor por um número. Nada muda. 2. Se eu multiplico dois números por um vetor, eu posso fazer assim ou assim. Posso comutar os números. Dá no mesmo. Né? E, além disso, ela é associativa. Então, você pode fazer B vezes V e depois multiplicar por A, ou A vezes V e depois multiplicar por B. Tá? Dá no mesmo. 3. Se eu quiser fazer o módulo de A vezes V, isso dá o mesmo que o módulo de A vezes o módulo de V. Tá? Dá no mesmo. 4. Se eu tiver A mais B multiplicando V, posso escrever isso como sendo A. Opa, o A não é um vetor, é um AV mais BV. E 5, se eu tiver U mais V multiplicado por um A, posso escrever, chegar para a direita aqui, posso escrever A U mais A V. Continuando, como a gente pode projetar um vetor? Assim como qualquer número, todo vetor pode ser decomposto em outros. Então, por exemplo, esse vetor U aqui, ele pode ser decomposto num vetor A
mais um vetor b, que somados dão u. Por exemplo, um número, né? O número 5, ele pode ser 2 mais 3, por exemplo. Então, o vetor u aqui, ele pode ser o vetor a mais o vetor b. É claro que a gente não está falando do módulo, está falando só da soma aqui, né? Vetorialmente falando, geometricamente. Só que eu posso querer escolher dois vetores que somados dão u, e esses vetores são perpendiculares entre si. É o que a gente chama de projeção ortogonal. Então, essas projeções aqui, elas são ortogonais. Né? Em particular, elas são perpendiculares. Então, antes de começar aqui para descobrir os valores das projeções, vou fazer o seguinte: traçar uma paralela ao eixo vertical aqui, outra paralela aqui, e aí, ó, vou definir aqui embaixo um ângulo θ. Então, esse ângulo aqui, vou dizer que vale θ. Como aqui é 90, posso calcular o cosseno de θ. E aí eu vou dizer que esse tamanho horizontal, ele vale daqui até aqui, ó, esse tamanho horizontal, ele vale o que a gente vai chamar de UX. Então, cosseno de θ vai ser igual ao cateto adjacente, que vale UX, dividido pela hipotenusa, que vale U. Então, quem é o nosso UX? O X é igual a U, vou voltar aqui rapidinho, é igual a U vezes o cosseno de θ. Como isso aqui são dois vetores, o x e o u, a gente pode pensar no vetor ux como sendo o vetor u vezes o cosseno de θ. Como o cosseno de θ pertence a R, ou seja, é um número real, e está entre 0 e 1, o vetor ux ele é menor que o vetor u, o que a gente viu antes. Então, o vetor ux é chamado de projeção do eixo do vetor u sobre o eixo x. E agora a gente pode definir um vetor y, aqui, ó, o y, da mesma maneira, o y, de modo que se eu fizer seno de θ, eu tenho o y sobre u. Então, o y é igual a u vezes seno de θ. Como são vetores de novo, a gente pode escrever que o y é igual a u vezes seno de θ. De novo, como isso é um número real, o y é menor do que u. Então, na verdade, aqui eu tenho o y e o x, de modo que a soma de o y com o x, vetorialmente, é o vetor u. Né? E além disso, óbvio, como isso é um triângulo retângulo, u ao quadrado tem que ser igual a ux ao quadrado mais o y ao quadrado. Né? Repare que a gente está falando dos módulos aqui. Então, aqui a gente está tratando, aqui geometricamente, né? Então aqui, ó, geometricamente, e aqui algebricamente. Isso é verdade porque repare que se a gente calcular aqui os quadrados, vai aparecer aqui seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é igual a 1. Então a soma desses quadrados dá u ao quadrado. Beleza?
Então é isso, a gente viu aí a multiplicação de um vetor por um número real, os casos principais em que isso acontece, com k variando no intervalo de menos infinito a mais infinito, passando por 0, 1, entre 0 e 1, igual a 1 e etc. A gente viu um pouco das propriedades e finalmente as projeções de um vetor sobre os eixos ortogonais, né? Vamos lembrar que isso aqui são eixos perpendiculares, né? Essa projeção vai te ajudar em problemas que você tem mais de um vetor e quer somar, às vezes 3, 4 vetores, porque você pode projetar todos os vetores no eixo horizontal, fazer a soma, todos os vetores no eixo vertical, fazer a soma e depois calcular a resultante entre essas projeções, né? Isso vai te facilitar na hora de somar vários vetores, como a gente vai ver em exemplos posteriores. É isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado e tchau.